Muito boa noite, Brasil. Estamos entrando pontualmente ao ar aqui com uma live com um tema que vocês estão vendo aí na tela, fáscias e envelhecimento, algo muito importante, porque todos nós estamos inexoravelmente, dia a dia, nos aproximando de uma hora crítica aí, né? Mas a gente não pensa muito nisso, a gente quer envelhecer com qualidade, com tranquilidade, com paz, com harmonia, e é claro, essas coisas todas podem alguns imaginar comece só com o cérebro, que comanda todo o espetáculo, mas também nós temos que pensar na nossa periferia. A nossa periferia é o nosso corpo, né? Nós estamos meio que enjaulados aí nessas estruturas todas que o nosso cérebro então comanda, mas às vezes com algumas dificuldades, se a gente não tiver o cuidado de nos mantermos com um bom esforço muscular, com força muscular, melhor dizendo, com bons alongamentos, com as nossas fáscias em dia. Aqui nós vamos conversar hoje sobre o que são, o que fazem e por que elas ajudam, sem nós querermos, é claro, no processo de envelhecimento. Eu antecipadamente quero pedir desculpas a vocês, eu estou com algumas reformas aqui em casa, o pessoal continua trabalhando e não posso interrompê-los, aí não posso mandar eles aí tomar uma cervejinha na esquina, eles têm que trabalhar. Então, se vocês ouvirem algum barulho, não se assustem, é aqui mesmo dentro de casa e nós vamos tocar a nossa live usual, porque ela é mais importante que qualquer outra coisa. Eu gostaria de apresentar a vocês de imediato minha convidada, que vocês conhecem de uma live recente que teve uma repercussão fantástica aqui, que é a Fátima Brum. Ela é profissional da educação física, ela é fisioterapeuta com pós-graduação em fisioterapia nas áreas de traumatologia e de ortopedia. Eu acho que eu vou pedir para ela que ela faça também uma pós em reumatologia, mas isso eu converso com ela em off depois. Além disso, ela é osteopata em formação, ela tem 27 anos de experiência com a terapia manual facial. E não é da face do rosto, pessoal. Vocês estão vendo aí que é com SC. Vocês estão vendo aí embaixo. SC é outro tipo de fáscia. Fátima, grande prazer te ter aqui hoje. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer para mim, né? Sempre estar na tua live, que é um médico que, para quem conhece, é um baita de um profissional e, como eu disse na outra live, ele já falava da fáscia, foi um dos primeiros aqui no Rio Grande do Sul, né, que eu ouvi falar como médico, né, que inclusive indicava fazer a liberação miofascial. Então, ele já está bem mais adiantado, fora da caixinha, já há bastante tempo. Então, sempre é um prazer estar aqui Fátima, contigo. na verdade, eu posso te dar um testemunho. Eu via meus pacientes e, dali a pouco, eu não conseguia explicar por aqueles ensinamentos todos, pelos diagnósticos que nós tínhamos, usuais dentro da reumatologia. Eu não conseguia encaixar numa artrose, eu não conseguia encaixar numa fratura até por mau uso do corpo, por uma batida que fosse. Eu não conseguia encaixar num lúpus, numa artrite, numa complicação de uma espondilite. Eu disse, mas o que está acontecendo? Eu estou vendo aqui um encurtamento do músculo, o músculo está preso aqui em estruturas mais profundas, o que está acontecendo? E eu toco aqui e é aqui que dói, mas isso não tem nos livros tradicionais. Aí eu comecei a estudar, obviamente, e a gente começa a procurar e encontrar outros livros de outras áreas e nos abre a mente de tal forma que a gente vai estudar e, opa, ali está o porquê dessas coisas estarem acontecendo. Fátima, essa é a minha história de por que a fáscia me atraiu. Qual é a tua história, Fátima? Por que a Fátima foi atraída por fáscia? Bom, até voltando um pouquinho do que tu falou, eu peguei, numa oportunidade, um paciente me trouxe, tipo assim, um folder, eu acho que era teu. E aí falava ali, tu explicava, mostrava o ponto, né, que acho que era até do piriforme, mostrava o ponto e suas irradiações, e, né, enfim, deu uma explicação ali
ótimo, assim, se preocupou em fazer isso, né? Não só falar o que tinha que recomendava, mas também mostrava tecnicamente como isso acontecia. Então, foste com certeza o primeiro médico, e aí eu sou apaixonada pela reumatologia, eu fiz ortopedia, porque na época não tinha essa especialização na fisioterapia em reumato, né? E para poder entender um pouco de tudo, fazer essa pós nessa área de traumato, para mim, e ortopedia, foi bem importante. Mas eu não vejo, com certeza, um ombro, um cotovelo, né, uma cervical, eu não vejo o corpo segmentado, e por eu ter sido um profissional da educação física, que veio já com aquele olhar, né, de trabalhar o corpo inteiro, eu imaginava que a fisioterapia deveria ser assim. E quando eu comecei a estudar dentro da reumatologia, eu tive um professor que era no Hospital de Clínicas, e ele foi meu professor da faculdade, e quando ele entrou na sala de aula e disse, hoje eu vou conversar com vocês, a aula vai ser sobre síndrome dolorosa miofascial e fibromialgia. E nessa época eu era personal, né? Já trabalhava com terapia manual, e quando ele começou a falar, mostrar, eu disse, não, mas espera aí, isso é o que eu vejo todos os dias nos meus alunos, que diz que tem dor no pescoço, dor lombar, e eu ia naqueles pontos, né, sem saber muito, né, e foi aí que ele apresentou esse livro da Jeanette Travell e os Simons, e aí eu comecei a estudar e comecei a me apaixonar cada vez mais. E o que eu percebia? Que quando eu colocava a minha mão, né, e fazia lá uma espécie de uma massagem, ou ficava no ponto, eles me referiam melhora de amplitude de movimento, melhora na dor, e isso começou a me chamar a atenção para que eu pudesse estudar mais. Mas o que me moveu, principalmente, foi ver que melhorava a qualidade de vida, e eu conseguia ter um repertório de movimento para eles melhor, porque estavam mais livres de dor, né? E aí a gente começa a entender, estudando mais a fundo, o porquê que essas coisas acontecem. Então, assim, o que eu queria dizer, né? Se assim que tu me permitir, eu possa entrar um pouquinho por que tudo isso acontece, né? Em termos, assim, por que o homem está tão desconectado, né, do seu corpo, né? A partir do momento que a gente vê que o homem mais primitivo, ele era um homem ativo, ele tinha que caçar, né? Ele tinha que buscar o seu alimento, e isso fez com que ele tinha uma atividade diária totalmente diferente da atividade atual. Então, a gente tem que olhar para a nossa evolução biológica, para entender o que aconteceu lá nos nossos antepassados, para a gente poder entender o que está acontecendo hoje, né? Então, assim, a própria revolução que a gente... quem leu ali o livro do Sapiens, do Harari, Yuval Harari, a gente vê que existiu a revolução cognitiva, né, passando pela revolução agrícola, a revolução industrial e a revolução tecnológica e científica que nós temos hoje. Então, esse homem que lá nos primórdios se movimentava e buscava sua caça, ele era um homem ativo. Então, era um homem completamente diferente de um homem que a gente tem hoje, né? Passando ali pela própria revolução agrícola, que ele também teve que se movimentar bastante, mas a própria revolução industrial fez com que esse homem começasse a ter movimentos mais repetitivos também. Então, houve muita mudança, né, do passado para hoje. Então, hoje a gente tem pessoas que estão completamente sentadas o dia todo, trabalhando, né, e não se exercitando, e isso fez com que nós começamos a envelhecer muito mais precocemente do que os nossos antepassados, porque nos movimentamos pouco. E esse movimentar-se pouco vai trazer algumas consequências, né, nos nossos tecidos, nas nossas faces. Interessante, mas, Fátima, como é que a gente busca essa equação?
Estás dizendo que, como o homem ficou com menos movimentos, ficou mais sedentário, até em virtude desse processo histórico que citaste, ao mesmo tempo ele começa a se encurtar. Eu estou aqui sentado, eu não estou me alongando, eu estou numa posição estática, gastando pouca caloria, engordando, em outras palavras, talvez utilizando de forma errada a ergonomia aqui, forçando a minha coluna cervical, ou algo desse tipo. Quer dizer, tem vários processos aí que eu tenho que ficar cuidando o tempo inteiro, e isso está levando a, como nós temos escrito aí abaixo, a um envelhecimento, de alguma forma, porque essa fáscia que tu vai nos explicar agora o que é exatamente, pode se associar, então, a esse processo todo. Como é que essas duas coisas andam em conjunto para nós entrarmos já no nosso tema? Tá. Então, a fáscia, né, com SC, né, que não é a face do rosto, mas é esse tecido, esse sistema, né, que recobre o nosso corpo inteiro, que é uma rede de tecido conjuntivo, ou seja, de colágeno. Ela é formada por colágeno, elastina, água, um outro componente chamado ácido hialurônico, matriz extracelular, enfim. Mas o que é importante a gente entender que ela é formada principalmente pelo colágeno e pelo ácido hialurônico. Então, como ela está cobrindo o nosso corpo, né? Aí eu tenho uma descrição, então que fica aí para vocês poderem olhar. Ela, como ela recobre todo o nosso corpo, ela precisa de quê? De movimento. Porque para que a gente possa sintetizar o colágeno, a gente tem que formar um elemento chamado fibroblasto. São células que formam, né, e sintetizam o colágeno. E o fibroblasto, ele necessita que o corpo entre em movimento, porque sem o movimento, a gente não consegue produzir um colágeno de boa qualidade. Então, quando a gente passa o dia todo, né, mais sedentário ou com movimentos mais repetitivos, a gente tem uma formação de colágeno ruim, né? Porque o colágeno ele precisa, e o ácido hialurônico, se ligarem com a água para poder, né, ficar menos viscoso. E essa viscosidade aumentada faz com que o tônus, ou seja, a tensão que tem que ser exercida dentro do nosso corpo, ele aumente demais. Então, a gente começa a ficar o que o doutor Von Miller falou, mais rígido, né, mais encurtado, mais contraído. E isso faz com que nós não conseguimos deslizar esse tecido facial para promover o movimento livre de dor. Imagine, se eu tenho um tecido conjuntivo, né, uma fáscia rígida, ela não consegue mover, né, ela não consegue ter uma grande amplitude de movimento e ela vai ficar aqui, ó, curtinha e aumentando demais a rigidez. A gente precisa, sim, ter um pouco de rigidez no nosso corpo, porque faz parte da nossa, de uma questão mais postural. Porque se a gente não tem um pouco de rigidez, que é achar esses 1000 fibroblastos, e aí a gente fala nos fibroblastos pensando nos tecidos mais musculares, então a gente precisa ter uma tensão constante, mas essa tensão muito aumentada é que é o problema. E se a gente tem essa tensão muito aumentada, o que vai acontecer? A gente fica muito mais suscetível a lesões e a rigidez, né? E essa rigidez, com o tempo, ela vai formando esse acúmulo, né, de pontos gatilhos que a gente falou numa outra live, que são esses trigger points, que são essas contraturas que a gente vai encontrando pelo corpo. E a gente pode ficar velho sem ser velho, entende? Não é a questão da idade cronológica, né? Mas sim da idade funcional. Eu posso ter 40 anos, 50 anos e já estar muito mais velho do que uma pessoa de 70 que se movimenta, né? Se eu tenho uma boa movimentação, o que importa é a minha funcionalidade. Então, se eu me movimento, não importa quantos anos eu tenho, mas sim, né, o como que eu consigo executar minhas tarefas do dia a dia. E assim... Mas, Fátima, peraí, tempo para mim aqui. Deixa eu entender melhor.
A gente passou a vida inteira ouvindo que tem que treinar os músculos. O músculo tem que estar alongado, o músculo tem que estar isso, o músculo tem que estar forte, o músculo nos sustenta. Né? Dali a pouco vem a Fátima nos dizendo uma outra estrutura que ninguém dava bola, que só se via assim, aquela membraninha quando a gente vai cortar o bife para fazer o churrasco, que envolve a carne do churrasco, aquela branquinha ali, né, que a gente até tira, apara um pouco nas pontinhas e tal, aquilo é a fáscia, né? Ninguém dá bola para aquilo, Fátima. Aquilo ali a gente tira até para fazer o churrasco. Até atrapalha. Atrapalha, até. Atrapalha, Fátima. Como é que agora a Atrapalha até Fátima vem nos dizer aquilo ali é tão importante quanto o músculo, Fátima? Nos explica melhor, por favor. Exato. Então, assim, já tem alguns estudos mostrando que 10, né, entre 10 casos de lesões, 9 desses casos são lesões do tecido facial e não do tecido muscular. Então, assim, lesionou o músculo. Não, o músculo não foi lesionado. A face lesiona antes, né? Porque a face tem um número de receptores sensoriais e porque ela é considerada o nosso sexto sentido, né? Porque ela tem tanta terminação nervosa, mais do que a pele, né? A gente sabe que a pele ela tem por volta de 300 milhões de terminações nervosas livres contra 350, aproximadamente, do tecido facial. Então, o tecido facial responde muito mais rápido ao toque, né? Antes de sentir qualquer coisa, quem sente antes é a face. Né? Então, assim, como tem muitos receptores, mecanorreceptores, receptores de movimento, a face se tornou algo muito mais importante, porque se viu que sem um bom treinamento desse tecido facial, não adiantava a gente ter um tecido muscular, porque ela está conectada na parte muscular. Se eu deslizo bem eu tenho um movimento bom muscular, mas a minha face não move junto, eu vou ter um problema, né, de lesão facial, né, lesão desse sistema facial. Então, a face tem que andar junto com o músculo. Se ela não andar junto, a gente vai ter, com certeza, uma lesão. Porque tem um videozinho aí, eu não sei se tu consegue mostrar. Não, o vídeo não veio, não? Fátima. Tá. Não, o vídeo não veio. O vídeo consome muito espaço de memória. Sim. E não foi possível receber o PowerPoint com o vídeo, infelizmente. Mas a gente, quando olha... Nós temos aqui, Fátima, tu podia nos explicar, talvez, a integração nessa foto aqui, não poderia? Deixa eu ver. Transmissão de forças. A transmissão de forças. Transmissão de força é entre o latíssimo do dorso e o glúteo máximo, né? Isso. É assim, ó. Só para vocês poderem entender. O latíssimo do dorso é esse músculo chamado grande dorsal, aquele músculo que fica lá atrás das costas. E o glúteo contralateral, ou seja, eu tenho um músculo do lado direito do meu corpo, nessa região dorsal, que vai se comunicar com o meu glúteo do outro lado. Tá mostrando a figura aí. Por quê? Porque pelo sistema facial a gente está todo integrado, né? Então, quando eles fizeram esse estudo do tecido facial, eles viram que essa fáscia lá do grande dorsal direito, ela ia se comunicando pela fáscia tóraco-lombar até o glúteo do outro lado. Então, se a gente tem, por exemplo, um exemplo que eu vou dar, quando a gente era lá no nossos primórdios, caçador, coletor, a gente braqueava na copa das árvores. Né? A gente tinha um movimento de fazer, que hoje em dia está voltando muito isso, para treinar a escápula e ter uma cinesia melhor do sistema do ombro, né? E todo o sistema facial, né? E muscular dessa estabilidade escapular, que vai dar estabilidade para o ombro também. Então, o braquiar fazia exatamente isso, fazia com que esses músculos começassem a ter uma ativação neuromuscular. Só que ninguém mais
obviamente faz isso, a não ser que tu vá na academia e faça, senão no dia a dia não existe. E essa conexão acontecia exatamente isso, quando eu começava a fazer esses movimentos, e um lado que, né, no momento que começa a ativar o músculo, ativava o lado contrário. Então, e na frente é a mesma coisa. Então, essa transmissão de força, ela é via neuromiofacial. Por que neuro? Porque tem uma conexão com o tecido periférico até o nosso sistema nervoso central. Ela leva essa informação, que a gente chama de input neural, leva até o sistema nervoso e ela retorna através do auto-input, ou seja, da resposta motora. Então, se eu tenho uma boa chegada de movimento, se ela entrar bem essa informação, eu vou gerar uma transmissão de força eficiente. Então, para isso, eu preciso ter uma fáscia íntegra, que tenha uma boa hidratação, que deslize entre suas camadas, né? Então, eu preciso de quê? De maleabilidade, de movimento. Né? Eu preciso de um bom armazenamento elástico, um bom armazenamento de energia para poder, né, levar essas informações até o meu tecido facial, e aí sim eu tenho uma resposta motora. Então, eu preciso do quê? Dos receptores que estão ali nessa fase, que são Ruffini, Pacini, órgão tendinoso de Golgi, né? Que isso aí já é um pouco mais técnico, mas a gente precisa ter para que eles possam levar essas informações lá para o nosso cérebro. Porque ele não chega ali, faz o movimento, e era aí, não, tu vai fazer o movimento, mas ele tem que levar a informação para poder realizar uma contração eficiente. E para isso, como eu disse, a gente precisa de um bom tecido facial, de um bom colágeno, né? Que realmente esse colágeno seja de boa qualidade, que o ácido hialurônico ou o hialuronano, eles estejam eficientes na hora da movimentação. Porque qual é a função do ácido hialurônico? É preencher espaços. E quando vocês vão no reumatologista e ele precisa fazer uma injeção, aliás, não é uma injeção, infiltração? Infiltração? Uma infiltração de ácido hialurônico para ter um melhor deslizamento da cartilagem, porque dentro das juntas. A questão de artroses, né? É exatamente o mesmo que nós produzimos dentro do nosso corpo, que está faltando lá. E aí, agora estou mexendo o meu joelho, e o meu ombro, ele está super bom. Ele está deslizando, não está crepitando, não está fazendo clec, 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 porque ele está conseguindo lubrificar. Essa lubrificação é extremamente importante. E nós podemos gerar essa lubrificação sem custo nenhum e sem ter que infiltrar nada, né? Porque a gente tem dentro da gente. Então, no momento em que a gente começa a se movimentar, a gente vai minimizar os efeitos do envelhecimento, por exemplo, a artrose. Se eu não me movimento e passo o dia todo, sei lá, no computador ou sentada, eu vou ter muito menos rotações, né, no meu úmero, no meu fêmur, né, na minha lombar, nos meus discos, nas minhas vértebras. Se eu não tiver essa movimentação, eu vou densificar, ou seja, vai ficar mais denso esse ácido hialurônico, no qual eu não vou ter movimentação que eu gostaria. Então, eu preciso aquecer os tecidos, né, através de uma atividade que a gente chama de tixotropia. Então, eu preciso aquecer esses tecidos para que eles possam realmente produzir movimento. Então, é simples. Só envelhece quem quer. É simples, Fátima. É simples. Fátima, deixa eu ver. Precisa ter boa pele, precisa ter bom tecido celular subcutâneo, que é logo embaixo da pele. Sim. Precisa ter boas fáscias, eu estou indo pela sequência, de fora para dentro. Boa fáscia com ótimo tecido conjuntivo, que é o colágeno, mais ótimo ácido hialurônico. Preciso ter ótimos músculos e tendões. E preciso ter ossos muito fortes para aguentar esse tirão todo. É bem simples, Fátima. É bem simples, basta que a pessoa comece a se movimentar, cuida da alimentação, né? É simples. É mais simples que tomar remédio.
né? É Claro, mais claro. Não, estou simples. mexendo contigo, sem dúvida. Fátima, deixa eu te perguntar na sequência, assim, voltando ao nosso tema diretamente, como é que funciona quando tu pensas que a pessoa está com a face envelhecida, por exemplo, me mandaste alguns slides aqui, e aqui diz a espessura facial na região lombar e abdominal é maior nos idosos. Mas se a face é maior, ela está funcionando melhor. Então, por que ser maior é pior? Não, mas é a espessura da face, porque o deslizamento dessa face vai ser menor, porque não é só a questão, a espessura. Ah, tá aí o videozinho, ó. Aí é um vídeo. Lá em cima, a gente consegue ver uma região lombar que tem dor, né? E embaixo, logo depois da gente fazer a liberação miofascial, isso é uma imagem de ultrassom, a gente consegue, pode rodar de novo de cima, comparem o de cima com o de baixo, a velocidade e com que a movimentação ocorre após em cima ela está mais lenta e a gente consegue perceber o quanto há de deslocamento entre suas camadas. Então, em cima é uma pessoa com dor Que está lombar com dor aguda, por lombar, exemplo, que chega no teu tratamento, isso. fazes uma liberação, que depois vai nos dizer como é que funciona isso, É uma e terapia manual. embaixo a gente vê que tudo se move no vídeo, não apenas a parte mais interna, que eu imagino seja músculo, né? Aqui Uhum. nessa parte toda, eu vou rodar de novo para vocês prestarem atenção, tudo isso aqui está se mexendo, ou seja, não tem aderências, que nem a Fátima Isso disse, não aí. está grudado, né? Não Está está tudo se grudado. movendo livremente, que é o melhor possível. Se eu fizer uma... Fátima, deixa, antes de passar o vídeo, deixa eu perguntar uma coisa. Se eu fizer um paralelo com um animal, por exemplo, um animal selvagem, um tigre, um leão, uma onça, parecem muito elásticos, eles são suaves nos movimentos, eles não têm contraturas, mesmo quando vão dar o bote, né? Existem estudos em paralelo sobre animais e as faces deles também? Sim, e os estudos eles vieram a partir da ultrassonografia, né? Que, por exemplo, os cavalos, né, as gazelas e os cangurus, eles têm um armazenamento elástico, né? Porque imagina eles armazenam para saltarem muito alto, né? Como os humanos, né? São os únicos que têm são parecidos com o homem no armazenamento elástico, porque eles saltam, né? Eles armazenam energia pelos pés, pelos tornozelos, lá pela região mais inferior, eles armazenam e saltam. E esse armazenamento, ele depende de uma boa amplitude, né, de movimento do pé, de flexão plantar e dorsiflexão, que é aquele movimento de pontinha do pé, puxa o pé para cima, puxa o pé para baixo. Então, isso faz com que a gente consiga ter uma melhor, armazena mais energia para saltar mais alto. Então, assim, o idoso, ele não salta, né? Ele não, normalmente, o que ele faz? Os pés são uma marcha mais arrastada e também não salta ou não corre, né? Porque não consegue ter uma propulsão de marcha, justamente porque tem uma diminuição da flexão plantar. Então, ele tem muito pontinha do pé, e aí arrasta o pé e faz aquela marcha mais curta, e não tem esse armazenamento. Imagina que isso aqui seja o pé e aqui seja essa região dos tornozelos. Então, esses tornozelos não têm uma amplitude de movimento adequada, porque não se movimenta, porque, enfim, não dá o estímulo, né? O corpo, se ele não recebe o estímulo, ele não vai responder, né, a um movimento de qualidade, vai formar mais colágeno de uma qualidade do colágeno ruim e vai fazer com que densifique mais esse colágeno. E a alimentação, né, também influencia bastante, e isso em diabéticos, tem um estudo provavelmente aí no final, que mostra que a densificação em pessoas diabéticas é pior ainda. Então, mais um grande motivo para a gente começar a se movimentar para minimizar doenças, né? E que não só a questão de movimento, mas
na verdade, o movimento é exatamente o movimento que cria toda essa energia, né, interna, para que a máquina, né, consiga ter uma boa mecânica de fluidos, o nosso sistema linfático, o nosso sistema circulatório, enfim, tudo isso eu vejo, Fátima, o pessoal entra no consultório e a gente já consegue determinar se existem encurtamentos, né? Porque essa, como bem falaste, essa marcha é de passinhos bem curtinhos, né? Não é aquela marcha normal de uma pessoa adulta que esteja em boa forma e, em geral, olhando para o chão também. Depois nós vamos conversar sobre por que o idoso olha para o chão quando caminha. E, claro, por segurança, mas tem motivos biológicos para isso, né? E também essa parte toda de falta de alongamentos, como disseste, né? Quer dizer, encurtamento, falta de alongamento, falta de capacidade física, falta de se manter em forma, e isso é muito comum em gerações passadas, né? O pessoal, se eu digo para um deles, nessas condições que vem à consulta e que tem que ir para os exercícios, eles ficam bravos comigo para começar, né, para dizer o mínimo. Porque eles dizem, não, exercício eu não vou fazer, nunca fiz, não vou fazer. Exatamente, pílula mágica, né? Deixa eu passar de novo aqui, nós vamos voltar a esse assunto, mas deixa eu passar de novo o vídeo, então, pessoal, só repicando aqui, notem que essa parte aqui da pessoa com dor lombar agudo vai ficar parada, vai ficar quieta, né? Isso aqui está tudo aderido, não está deslizando, tendo a mobilidade normal. E enquanto que vocês vão ver aqui a pessoa, depois do tratamento da Fátima, vai liberar isso aqui tudo, vocês vão ver tudo isso aqui se mexendo. Vamos lá, preste atenção. Fátima, esse vídeo é maravilhoso. É muito bom mesmo. Esse vídeo é muito bom, porque ele te mostra, e assim, ó, mostra o antes e logo depois da intervenção, né? Tu poder fazer. Eu faço ultrassonografia de face e é incrível, assim. O paciente chega, tu grava ali o vídeo, aí faz a liberação ou o movimento, ou as duas coisas, porque o movimento também libera o tecido, né? Claro, às vezes tem um paciente que está muito aderido, o ideal é a gente poder fazer a terapia manual, onde a gente vai, né, trabalhar mais essa densificação e levar ele para o movimento. É fantástico, porque tu consegue muito rápido isso. E aí tu vai me perguntar assim, tá, e como que eu mantenho isso? Quando eu volto, será que eu tô assim? Tudo vai depender do estilo de vida, né? Mas sempre ele vai ficar um pouco melhor. Agora, se isso vai durar, depende, quem vai segurar tudo isso vai ser o movimento. Então, a gente ajuda... Fátima, segura aí, Fátima. Segura que nós vamos falar de tratamento. Mas, para o final, nós estamos entendendo primeiro o que é essa situação toda e por que a fáscia, que nós nem conhecíamos direito há poucos anos atrás, mesmo os médicos até hoje não conhecem, né, Fátima? Sim, é verdade. Nós temos que chegar para e passo até essa parte do tratamento para o pessoal entender bem. Eu gostaria de te perguntar na sequência, já que nós estamos falando de envelhecimento e por que a fáscia é importante, esse slide que me mandaste que mostra biópsias aqui, que eu estou vendo, então, algumas células e algumas alterações de 18 até os 74 anos de idade. Pode nos dizer o que está acontecendo aqui? Sim. Então, o que a gente consegue ver aí, que é aquilo que eu comentei antes, né? Que, existe uma maior resistência desses feixes de colágeno na matriz extracelular. Esse efeito do envelhecimento, né, vai aumentar principalmente a rigidez desses tecidos, do tecido facial, né? Como eu expliquei lá no início, quanto mais rígido estiver o tecido, mais ele vai alterar a matriz extracelular, né? Então, e alterar também toda essa parte das fibras musculares. Peraí, Fátima. Entraste com um conceito aqui que o povo não está entendendo. O que é matriz extracelular, Fátima? A matriz extracelular, então a gente tem o meio interno da célula, né?
que a gente vai ter o núcleo da célula, a membrana, mas fora do núcleo, né, fora da célula, a gente tem o meio extracelular, que seria a parte onde a gente não fora da célula mesmo. Então, essa matriz extracelular, para assim, entender de uma forma mais simples, ela está sempre dando informação para o núcleo da célula, lá para dentro da célula. Um exemplo, vamos botar um exemplo prático. Se eu estou fazendo um exercício, por exemplo, e essa carga do meu exercício ela começar a ficar muito alta, a matriz vai dar uma informação para as inquilinas, que são outras células que estão antes do meio intracelular, não estão dentro da célula. Então, ela vai dizer, olha, tem muita rigidez chegando no tecido. E aí ela vai dizer, contrai, né? Vai mandar a célula se contrair fortemente para se alterar bioquimicamente. Né? Então, ela vai ficar, esse meio vai ficar muito mais ácido, né, do que alcalino. Então, a gente precisa entender que quando a gente altera demais, o próprio corpo, para se proteger, manda mais rigidez. A rigidez até para a gente poder se proteger, digamos assim. Então, a matriz ela seria assim, um guardião, né, do meio extracelular para qualquer coisa, tá? Os patógenos. Só que aqui, né? Fátima, aos 74 anos, eu estou vendo muito mais vermelho entre as células do que aos 32, e, claro, muito mais do que aos 18, onde quase não existe, né, essa espessura aí desse colágeno todo. Então, aos 74 anos, eu vejo uma certa desorganização das células, eu vejo as células com outra coloração, não sei se isso tem a ver ou não, é mais amarelinho um pouco, mas pode ser efeito do preparado, né? E eu vejo, obviamente, muito mais matriz extracelular, eu vejo muito mais colágeno e ácido hialurônico, portanto, a composição dessas fáscias aí, dessas membranas entre as células, se é que a gente pode chamar assim. É isso que gera aderência também, encurtamentos, etc., em quem não está trabalhando a sua musculatura? Sim, porque se tu consegue enxergar lá muito mais colágeno, muito mais matriz, né, se depositando, isso vai ocupando esses espaços. E o espaço é como se a gente teria que aumentar o nosso espaço virtual dentro do corpo. Né? Se a gente tem mais espaço, a gente vai ter o quê? Mais fluidez para o movimento. Se esse espaço fica como se tudo tivesse compactado lá dentro, a gente não consegue se movimentar. É isso que acontece lá aos 74 anos. Aos 18 anos, se tu olhares ali, a célula está toda bonitinha, tem um desenho, né? Está toda ela com uma compleição, né, de organização. E 18, imagina que 32 já tem envelhecimento, né? Se a gente pensar em nível de colágeno, 20 anos a gente já está envelhecendo. E tu, como reumatologista, sabe bem disso, né? Então, imagina com 74. Fátima, isso aqui é evolução de uma pessoa normal ou é a evolução de uma pessoa que até pode ser um atleta? Qualquer pessoa evolui dessa maneira, não, é independente de fazer exercícios ou não. Não, todos nós vamos envelhecer, né? O envelhecimento é algo que todos vai acontecer. A gente perde essa rede de colágeno, a gente vai envelhecendo todo o sistema facial. Mas, no momento em que a gente, claro que tudo vai depender do estilo de vida que a gente tem, né? A velocidade disso depende muito mais do estilo de vida e alimentação e sono, né? Tudo, qualidade de vida em geral, não é só pensar em exercício. O estresse é altamente inflamatório, a gente já sabe disso, e nos envelhece muito porque produz muitos radicais livres, né? Exposições. Fátima, então é o seguinte, se a gente fizer tudo direitinho, como tu nos vai dizer ao final da live, já adiantaste algumas coisas, hidratar bem, como esse teu copinho de água, não se estressar, não entrar em depressão, ter bons relacionamentos na vida, fazer ginástica todos os dias,
A gente que, eu e tu que estamos com 32 anos agora, é claro, nós não vamos chegar a essa figura aqui dos 74 anos, é isso, né? A gente vai envelhecer, com certeza, mas a gente, fazendo tudo direitinho, a gente vai chegar a essa figura lá perto do 100, provavelmente. Ah, agora eu gostei, Fátima. Maravilha. Vamos dormir bem, pessoal, não podemos nos incomodar. E no Brasil está fácil não se incomodar hoje em dia, né? É, Tá tranquilo, fácil de muito manter o feliz. nível de estresse baixo, né? Ah, exatamente. Sabes qual é o país que tem mais felicidade, né, Fátima? Existe um índice de felicidade internacional. O Brasil certamente deve estar lá pelos finais ou perto disso. Parece que o Butão é o país Então, mais feliz do mundo, né? Os habitantes são é, mais felizes. Então, quem eu até puder, hoje, se muda para lá. eu até hoje estava falando isso para um paciente, né? Eu disse, olha, deve ser muito diferente falar em estresse no Brasil, e porque o estresse está muito ligado à dor, né? A vigilância, a ruminação, né? Tudo isso está muito ligado à dor. Como que uma pessoa que vive no Brasil, outra vamos colocar em Butão, né? Com certeza, a dor dele não vem de um nível de estresse como nós, que a gente tem insegurança, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente sempre tem medo de ser assaltado, tem medo de perder o emprego, tem medo de tudo que acontece no dia a dia. Então, obviamente, que aqui o nível de dor em relação ao estresse é muito maior do que Butão. Então, para quem trabalha com dor e quem trabalha com saúde, aqui é muito diferente de muitos outros países, com certeza. Então, levar em consideração tudo isso é fundamental. E, claro, e fazer exercício também nos ajuda a minimizar o estresse. Não resolve completamente, mas nos ajuda. Muitas pessoas falam assim: eu preciso correr, eu preciso caminhar, o exercício é a minha válvula de escape, né? É a forma que eu tenho de minimizar o meu estresse. Então, isso, o ideal não seria isso, né? O exercício teria que ser algo que não tivesse que ser uma válvula de escape, mas sim uma válvula de escape para não envelhecer, para ter qualidade de vida. Mas é o Mas todo, enfim, né? É o é, todo, né, Fátima? O é o homem todo. é ele próprio e o seu ambiente, né? Na definição de Ortega y Gasset, o seu entorno também faz parte do homem. O homem, no caso, homem e mulher, é claro, né? A humanidade em si. Deixa eu colocar essa outra foto aqui que me pareceu muito interessante, que são ressonâncias magnéticas e tem pontinhos verdes aí. O que são isso, Fátima? Os pontinhos verdes. Ai, agora eu falei que eu tenho que pegar o meu óculos aqui. Coloca o óculos, Fátima. Então, No olho, o olho não tem face, não dá para trabalhar os olhos aí, melhorar a visão. o que fala aqui? Que essas alterações, né, principalmente pela diminuição dos idosos que têm um menor nível de massa muscular, ou seja, que a gente chama de sarcopenia, né? Isso faz com que eles diminuam a capacidade funcional, principalmente para gerar força, né? Ou seja, as limitações cinéticas funcionais vão ser muito mais frequentes, né, em idosos, devido, né, essa capacidade de ter esse tecido mais contrátil, né? Porque quanto menor a massa muscular, menor, né, menor contratilidade ou esse pool de recrutamento de fibras, ele vai ser menor. Então, fazendo com que o músculo se torne mais fraco e toda a estrutura, né, comece a ter esse descenso, essa queda, principalmente em pessoas. E eu te diria assim que não os idosos, com certeza, mas pessoas, a gente já vê isso em pessoas mais jovens que não se exercitam. O próprio ficar sentado é o novo cigarro, né? Ele é tão prejudicial quanto uma pessoa que fume. Então, ficar sentado tem efeitos deletérios importantes no processo de envelhecimento.
Fátima, tem uma situação aqui que eu queria colocar, que eu achei muito importante a frase, eu acabei indo um pouquinho mais adiante, que é essa aqui, ó. O envelhecimento do homem é uma densificação progressiva do seu tecido conjuntivo. Eu acredito que essa frase enfeixe praticamente tudo que nós viemos conversando até agora, né? Muito interessante Exatamente. isso. Eu até tinha pedido para trazer lá da geladeira uma. Isso aqui é uma mostarda, tá? Sem fazer propaganda da mostarda. Isso aqui é uma mostarda. Mas, assim, eu queria dar um exemplo. Se eu tenho um pote de mostarda cheio, tá? Esse aqui não está cheio. E eu faço isso aqui, e ele demora para descer, né? Tá aqui, não está cheio, mas ele vai demorar um tempo para poder descer, né? Porque ele está mais rígido, ele está mais denso. Isso acontece exatamente no corpo. Mas se eu pegar ele, agitar ele, começar a dar mais movimento, quando eu viro, ele vai virar com maior, ele vai começar a descer mais rápido o que tem lá dentro, né, internamente. E isso acontece exatamente com o corpo. Se o nosso corpo ele não tem, ele tá, todos esses tecidos eles estão muito densos, eles não conseguem gerar movimento interno, a gente precisa se movimentar. Então, quando a gente passa a se movimentar, a agitar essas moléculas, essas macromoléculas, a gente consegue deixar essas moléculas menores e aí sim a gente consegue gerar mais movimento. Então, exatamente o que diz ali, a densificação, né, a forma, a densificação é o envelhecimento do homem. Na medida que a gente aumenta muito essa densidade dos tecidos, a gente começa a envelhecer. Por isso a gente tem que criar esses espaços internos, é aumentar o espaço interno, é criar o que a gente chama de o espaço virtual dentro do nosso corpo. E só tem uma forma, se movimentando. Fantástico. Quer dizer que não adianta comer mostarda, tem que fazer exercício, né? Tá bom. Esses dias eu Deixa eu estava colocar falando, aqui. eu Hã? tava, só deixa eu dizer, esse dia eu estava falando com uma paciente minha, que ela até é pesquisadora de uma empresa americana, e ela disse, então agora eu entendi, Fátima. Quando a gente vai aplicar o ácido hialurônico no olho do paciente, eu até nem sei por que eles fazem, não sei, a gente tem que pegar, e a gente pega e faz assim, esfrega, 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 e aí fica mais líquido. Perfeito, agora eu entendi por que a gente faz isso. Porque daí fica mais fluido, exatamente isso. A gente tem que aumentar, para aumentar a mecânica de fluidos dentro do corpo da gente, né? Toda essa drenagem do sistema, porque a gente sabe, se o corpo ele começa a não ter uma boa drenagem, o que acontece? Começa a criar, né, seromas, edemas, e isso começa a comprometer todo o nosso sistema, as Por isso, pressões, né, articulares, enfim, tudo. por isso se faz aquecimento antes de um esporte, por exemplo? É uma forma, né, da gente preparar para que o corpo tenha uma adaptação, né, ao Não é movimento. para alongar músculo só, não é só aquecer por aquecer, as fáscias começam a cumprir o seu funcionamento, então. Sim, a gente começa a ficar mais fluido, né? Começa a ter uma movimentação, tirar as colas, né? As colas é bem apropriado, porque o colágeno é tipo cola, né? É tirar as colas, né? Quando a gente começa assim, eu tô todo rígido, aí eu comecei a fazer movimento, ver que daqui a pouco o meu ombro que estava aqui já começou a elevar mais, porque eu comecei a tirar essas colinhas, né? Mas é que tem gente que tem cola e outros têm super bonder, né? Tudo vai depender. Quem tem uma colinha consegue fazer sozinho ali ou na academia, né, Mas quando Fátima? tem Quem tem super super bonder, bonder precisa da Fátima, tá? é Ficou isso bem aí. claro, Fátima. A Tereza dá o depoimento dela aqui, ela tem 60 anos, está com muita dor na cervical. Tem dias que tem dores nas mandíbulas, ouvidos e desequilíbrio, tonturas, dores de cabeça. Ela tem medo de sair de casa, medo de andar. Claro, ela pode até cair, né, Fátima? E ela diz que ela é muito estressada e ansiosa. Mas Ela já dentro disso,
que pode dizer para a Tereza Cristina, Fátima? Uhum. Tereza, eu até ia te perguntar, aí só tu falar que tem dor na mandíbula, dor de cabeça, eu já ia te perguntar qual era o teu nível de estresse e ansiedade, de 1 a 5, mas tu já disse, né, que tu tem estresse. Com certeza, quando a gente tem um aumento do nível de estresse, a gente aumenta a rigidez no corpo, né? Então, assim, porque começa a ter uma alteração bioquímica, né? A gente começa a ficar muito mais ácido dentro do corpo e isso promove uma acidez no sistema facial. Então, tu começa a ficar muito mais rígido. E mordendo, né, ou tendo o bruxismo, que tu fala que tem dor na mandíbula, provavelmente tu deve apertar os dentes quando está mais tensa. E esse apertamento dentário faz com que essa região da mandíbula doa, porque os dentes eles foram feitos para se tocar somente durante a mastigação. Fora a mastigação, eles têm que estar distante um do outro. Então, eu te diria assim, o que tu pode fazer? É fazer uma respiração, deitar, buscar fazer uma respiração para acalmar um pouco, levar para um sistema mais de relaxamento. A língua deve ficar no céu da boca, sem empurrar, somente tocar, para que os dentes não se toquem. E eu te recomendaria fazer isso por mais ou menos 60 dias. Aí tu me pergunta assim, tá, mas como que isso vai me ajudar? Porque tu não vai mais morder. O cérebro, ele aprende por repetição. Então, a criança, quando ela começa a caminhar, ela aprende a caminhar porque ela está repetindo, né, os movimentos. A mesma coisa, quantas vezes uma criança olha, às vezes, um filme, ela olha dezenas de vezes, porque ela está em processo de aprendizagem. E quando a gente faz esse exercício de botar a língua no céu da boca, respirar, não deixar um dente tocar um no outro, em 60 dias aproximadamente, isso aí vai dar 30 segundos, 1 minuto, fazendo isso aí 1 minuto por dia, 2, 3 vezes é o suficiente. E tu vai já diminuir essa dor na mandíbula e dor na cabeça. Porque o masseter, que é esse músculo que quando a gente morde, tu sente ele aqui nos dedos, ele também trabalha junto com outros músculos que são chamados de temporais. Tá? Então, tu já vai diminuir essa tensão que está sendo gerada. E provavelmente deve ficar gerando também tensão nessa região do trapézio. E existem algumas coisas também, tu pode entrar lá, depois eu também tem um Instagram que chama Equipe Fátima Brum, e a gente dá algumas dicas sobre como melhorar as dores cervicais, melhorar a mobilidade do pescoço, enfim. Perfeito. Eu gostaria de lembrar também que na última segunda-feira nós fizemos uma live sobre bruxismo com um cirurgião bucomaxilofacial e mostramos toda a anatomia dessa região, que a Fátima muito bem lembrou, e também esse tipo de exercício com figuras, com gráficos, de como é Ótimo, que se olha. coloca a língua atrás dos incisivos no céu da boca, e fazendo com que isso melhore, ou também indo no dentista construindo aqueles aparelhinhos, né, que impedem que os dentes fiquem se limando durante a noite, que é uma coisa bem simples também, eu faço com molde, tudo isso ele explicou, e então seria interessante vocês olharem, fica gravado aqui no canal, como sempre, a nossa live de hoje também, né, Fátima? Mas eu gostaria de ir adiante, Fátima, para o próximo tema, que é quedas no idoso e como preveni-las, onde já vamos entrar daí na última parte da nossa live, que é o tratamento. Então, deixa eu te mostrar esse slide aqui, que aparentemente é meio complicado, porque ele vai do envelhecimento até o risco de quedas. Como é que pode nos conduzir por ele, Fátima? Tá? Então, assim, nesse processo de envelhecimento, a gente vai ter né, principalmente uma diminuição né, da funcionalidade dos sistemas centrais e periféricos. Eu já explico isso. Uma perda da capacidade de manutenção da postura estática e dinâmica, diminuição da precisão dessa informação proprioceptiva e processamento automático de informações, e diminuição do controle motor e a adaptabilidade postural durante a marcha, que é um pouco o que a Tereza ali está falando, que ela tem medo de cair. Né? E isso vai levar né, um risco maior de quedas. Por quê? Porque o sistema facial e o sistema musculoesquelético,
a gente vai perdendo, então, massa muscular, né? A gente vai densificando esses tecidos e vai perdendo a mobilidade desses tecidos e, automaticamente, a transmissão de força e perdendo também a capacidade de manter os receptores que a gente tem lá nos nossos pés para nos controlar, né? Como é que a gente está no tempo e no espaço, como é que a gente está organizado, né, espacialmente e temporalmente. Então, é importante que a gente tenha, por isso que eu falei que velho não pula e nem corre, porque eles não têm um bom equilíbrio, porque não trabalham esse tipo de coisa, não trabalham esse tipo de exercício, e ficam muito. E o ficar sentado, ficar o dia inteiro de sapato, também envelhece o sistema, porque a gente perde a capacidade de sentir, né, embaixo dos pés esses receptores sensoriais. Claro, daí tu pode me dizer assim, mas eu tenho medo daí de pisar em algo e me ferir, e aí, claro, isso é importante também. A gente também pensar nisso, né? Onde que a gente vai fazer esse trabalho de melhorar esses receptores, que podem ser exercícios, tem muitos exercícios que a gente pode fazer para melhorar. Mas a questão do risco de quedas é justamente isso, é perder essa capacidade de propriocepção, ou seja, esses receptores que estão, né, ao nível do nosso corpo, e principalmente a diminuição, né, dessa informação, essa velocidade da periferia, ou seja, do nosso corpo para o nosso cérebro, de mandar essa informação para o sistema motor, ou seja, para os músculos efetuarem, né, os movimentos. Então, Fátima, só para ver se eu entendi, essa sensibilidade proprioceptiva, que é um nome meio esquisito, né? Nome feio, ela significa que nós temos receptores na periferia que nos dizem se, por exemplo, os pés estão paralelos um ao outro, se um pé está na frente do outro, se ele está mais afastado ou não. O cérebro percebe isso e não precisamos ficar olhando para os pés para saber. Né? Quem nos dá essa possibilidade é justamente essa sensibilidade especial, assim como existe sensibilidade para dor, para temperatura, quente, frio, né? E outras tantas. Então, sensibilidade vibratória. Então, essa aqui é diferente, essa aqui é a posição do nosso corpo em relação ao meio ambiente, pode-se dizer assim? Também, mas assim, se nós temos, por exemplo, a gente tem 4 vias de entrada de movimento, de informação de movimento, que são os olhos, a mandíbula, o ouvido e o captor podal, que é o pé. Se a gente tiver, um exemplo, uma visão alterada e mais uma diminuição de propriocepção, ou seja, os pés que não têm um bom toque no solo, né, a gente vai ter mais problemas de desequilíbrio, porque são 2 captores importantes, que é a visão e os pés, que não estão eficientes. Então, quanto mais... o risco de quedas é maior. É maior, assim como o labirinto, né? Como o ouvido. Ele precisa também estar regulado para que a gente também tenha uma boa entrada de movimento. E a mandíbula também. Então, tudo isso faz parte do controle postural. Eu imagino assim, se eu tenho, por exemplo, um copo de água, tá? E eu coloco ele aqui em cima da minha mão, mas ele fica meio inclinado, qual é a tendência dele? A cair com maior facilidade, né? Se ele está aqui totalmente conectado, né, com o chão, é mais difícil de eu cair. Mas se eu já tiver uma alteração da minha pisada, que o que acontece muito? A gente projeta o nosso centro de gravidade, quando a gente está mais velho, muito para frente, né? Então, a gente está muito mais perto do chão. E essa projeção do nosso corpo para frente, porque a gente vai rodando mais os ombros, vai rodando mais o quadril e vai ficando mais inclinado, faz com que a gente perca o toque dos calcanhares, né? Colocando mais pressão no pé, na parte anterior do pé, né? Na parte lá do antepé. Isso vai diminuir a área de contato. Diminuindo a área de contato, a gente também tem
né, mais suscetibilidade a quedas. Ou outro exemplo, se eu jogar muito para trás o meu corpo, vai ter, ou caio muito para um lado, porque tem uma pronação, né, a perda desse arco plantar, aquele pé mais chato, que é uma coisa que acontece bastante quando a gente fica mais velho, é pronar os pés, né? Os pés ficarem mais para dentro mesmo. E caiu o desabamento desse arco plantar faz com que a gente também tenha menos área de contato e menos, que a gente chama essa, então, de propriocepção, menos esses sensores embaixo dos nossos pés ficam prejudicados. Então, a gente vai ter mais risco de quedas e menos estabilidade, porque a estabilidade vai estar comprometida. Está muito claro nesse teu slide aqui, esse risco, né? Inclusive as pessoas caindo da própria altura. Não é que a pessoa esteja caindo só de uma escada, de uma situação de instabilidade do corpo. A pessoa está caminhando e cai, não tropicou em nada, não pegou uma pedrinha. E aqui diz muito claramente, aproximadamente 30%, um terço dos idosos com 65 anos ou mais, sofrem pelo menos uma queda por ano. Por ano. Então, o risco de fraturas é muito grande, principalmente se a pessoa já tem osteopenia, principalmente osteoporose, ainda mais em mulheres na pós-menopausa, como é a segunda frase que colocaste aqui, né? E as pessoas não imaginam que o risco de quedas é uma das coisas que mais mata, porque quando sofre as quedas, e dependendo da magnitude dessa queda, né, existe muitos eventos que começam, né, a ocorrer. A gente sabe que menor a capacidade pulmonar, começa a ter mais infecções pulmonares, acabam ficando muito mais na cama, né? E isso vai trazer vai trazer esse declínio dessa capacidade funcional. Então, é importante que a gente pense que a queda, o que mata em si, são tudo que vai ocorrer depois que essa pessoa caiu, e se ela ficar cada vez mais na cama, né, ou não fizer uma boa reabilitação, o risco de envelhecimento e de morte, ele cresce substancialmente, né? E aqui, como bem colocaste, tem aspectos multifatoriais, né? Mas um deles importante é o declínio da capacidade funcional, além da intelectiva e tudo que a gente sabe, né? Pessoas com Alzheimer vão cair muito mais facilmente, é claro, que é o que está aqui, alterações dos diferentes sistemas corporais. Mas isso nos fecha o círculo, né? Porque, como o slide está nos dizendo, há um envelhecimento do sistema miofascial, muscular, ósseo, do cérebro, nas suas funções, tudo junto, né? Sim. Tu imagina assim, isso, uma pessoa que fica parada, deitada, sentada, né, depois de uma queda, ela começa a ter um envelhecimento enorme, porque passa a não ter mais movimento do corpo, né? A energia que deveria estar circulando, que o corpo ele precisa estar sempre em movimento, sempre, né, em energia. Até quando a gente dorme, a gente está em movimento. Nunca a gente está parado, a gente sempre está, de uma forma ou de outra, nós somos sempre dinâmicos, mesmo que pareça que a gente esteja parado. Mas tu imagina ficar parado, né, o dia todo, ou deitado, ou sentado, o envelhecimento ocorre de uma forma, né, exponencial. Fátima, colocaste para nós que é algo assim do teu dia a dia, né? Trabalhar com esse pessoal, fazer esse tipo de diagnóstico. E eu queria te perguntar assim, qual é a tua perspectiva quando vê um paciente desses com as fáscias todas aderidas, com o caminhar, né, passinho por passinho, curtinho, exatamente, tu já faz diagnóstico ali na hora, sem até tocar o paciente, só por inspeção visual, né? E aí vem essas queixas parecidas com o que a Tereza Cristina nos falou aqui, dói aqui, zumbido ali, a cabeça começa a doer, tenho sensação que eu vou cair, já caí 3 vezes. Qual é a tua perspectiva em relação a tratamento? Como é que começas a ver esse paciente? Que tipo de orientação geral faz a esse paciente para depois entrarmos na perspectiva do corpo em si? Como é que trabalhas essa pessoa da parte de fáscias e músculos?
Tá. Então, a primeira coisa que eu sempre faço, eu faço uma avaliação, preciso conhecer, né, qual é o dia a dia dessa pessoa, quais as patologias que ela teve, se sofreu quedas, enfim, eu preciso saber a história de vida dela, tanto a parte motora, quanto a parte funcional, quanto qualidade do sono, né, se toma medicação, se não toma, enfim, eu preciso fazer uma anamnese. E também, a partir daí, eu inicio um processo de avaliação, né, digamos assim, alguns testes neuromusculares para ver se existe uma diferença entre um lado, né, do lado direito, do lado esquerdo, e eu cruzo essas linhas, né, também com alguns testes, para ver se ela tem uma transmissão de força para o lado contralateral, que a gente vê que é a condução, né, do tecido facial de um sistema da linha mais espiral do nosso corpo. E aí eu vejo o tipo de respiração, né, que ela tem, se é uma respiração mais curta, se é uma respiração mais longa, também avalio o nível de ansiedade, o nível de estresse dela, e aí eu começo a ver como é que são os tendões dela, né? Se os tendões, eles, principalmente dos pés, o tendão aquileu, né, o tendão de Aquiles, se ele está muito aderido, se ele é um tendão que está mais fino e tem uma boa mobilidade, isso também me dá uma ideia de quanto que essa pessoa é ativa, né? O tendão, a gente vê às vezes, tu mesmo que trabalha com pessoas de diferentes idades, deve ter percebido muito isso, aqueles tornozelos grossos, né? Aquele tendão que tu não consegue gerar um movimento de flexão e dorsiflexão, mal a pessoa consegue levantar os pés, porque se ela não levanta os pés, o que acontece? Ela cai com mais frequência, porque não consegue, ela esbarra, né? Em calçada, ela não consegue elevar o pé para subir um degrau, então ela fica mais suscetível. Isso é o sistema facial velho, né? Então, eu já consigo ter uma boa ideia de como que ela está agachando, né? Ah, não consigo agachar. Como que tu faria para pegar determinado objeto? Aí ela vai me mostrar e faço os testes para ver as amplitudes, né? As ADMs, para ver o quanto que esse corpo, né, está sofrendo com esse envelhecimento cinético funcional. E também o que a gente vê muito, o mais edema, né? Mais edema em membros inferiores, mais uma coisa que é interessante em mulheres, né, que a mulher não gosta, é celulite. As quantidades de celulite ou varizes, isso nos mostra uma mecânica de fluidos, ou seja, um sistema linfático bem prejudicado, né? Não tem movimentação interna, e como se a pessoa tivesse assim, um robô. Ela não consegue fazer os movimentos de girar o corpo, de dissociar esses movimentos, e ela vira em bloco, né? E normalmente já com os ombros em rotação. Os ombros, o quadril, os pés que já começam a ter mais essa pronação, mais esse desabamento do arco, hálux valgus, né, que é o vulgo joanete, por perda da capacidade de abertura, né, de abdução do hálux, então tudo vai ficando mais com menos movimento. Claro, daí se o paciente já tem mais idade, a gente já tem o acesso, né, a essa densitometria óssea, né, algumas vezes vem alguns que já vêm com um exame chamado DEXA, que é um exame que vê o nível de sarcopenia e consegue fazer um detalhamento melhor até de gordura visceral. Então, que poucos têm esse acesso, mas não é um exame caro e a gente consegue pedir para o paciente e já nos dá, porque ele vem com densitometria óssea junto. Então, a gente tem que ver como é que está a parte óssea e como está a parte muscular e como a gente também pode evoluir e fazer as comparações depois que a gente começa a fazer os exercícios e entrar com o tratamento em si. E o tratamento vai compreender, depois da avaliação, é liberar esse sistema, fazer com que ele fique mais fluido, menos denso. E aí o paciente ele já sente, já na primeira sessão, diz, nossa, eu estou mais leve, eu consegui alcançar, eu percebo que eu tinha sentava em determinada, eu consegui alcançar com maior facilidade e eu não precisei levantar. Ou
coisas básicas, assim, né? Eu levantei de manhã, eu não tinha aquela rigidez, eu estava menos rígido, eu consegui viajar daqui para tal lugar sem dor. Então, por quê? Porque a gente conseguiu dar mais espaço para esse corpo somente com a terapia manual. E aí, logo depois de 2, 3 sessões, a gente já leva ele para o movimento e a gente gosta muito de trabalhar no chão, porque o chão ele vai te conectar os pés, as mãos, vai poder empurrar, né, fazer força de transmissão das mãos para os braços, conectar melhor essas escápulas e não só fazer movimentos com peso, mas a gente poder entender como que o nosso corpo ele se desenvolve no chão. É como a criança aprende, né, a rolar, né, a se movimentar, a dissociar a cintura, fazer algo em que lembre muito mais o processo, né, da bipedia, sair de uma posição mais deitada, e como que eu saio de uma posição deitada para ir uma posição sentada e até chegar numa posição em pé, que é o grande problema do idoso. Quando ele cai, ele tem muita dificuldade de sair do chão. E se a gente começa a trabalhar com ele no chão, e ele vai perder o medo de sair do chão, porque ele vai saber como sair. Se ele cai no banheiro, muitos morrem, porque não conseguem pedir um socorro, ou porque moram sozinhos, ou porque não conseguem ir até um telefone. Mas quando a gente começa a trabalhar o chão com ele já, assim, o chão se torna algo natural. E ele consegue sair de uma tranquilidade incrível. Eu até digo, como é que tu sairia do chão se tu tivesse nessa situação? E aí eles me mostram, nossa, é tanta manobra para sair do chão. E aí quando a gente ensina, né, o como é fácil sair, disse, meu Deus, mas como que eu nem imaginava que eu podia sair assim? Aí vem ali, né, o desenvolvimento neuromotor, que a gente busca, porque todo mundo um dia aprendeu a caminhar, um dia aprendeu a sair do chão, a ficar sentado, até chegar em pé. E a gente resgata esse drive que está lá dentro, né? Que ele vai trazer de novo para o seu dia a dia. Fátima, Fátima, só dizer não vale. Mostra aí para nós como é que se levanta no chão. Ah, tá. Então eu vou botar lá no outro lugar que tem mais espaço. Espera aí. Tá bom. Enquanto isso, eu vou falando aqui com o nosso pessoal. Pessoal, está muito interessante, né, a nossa conversa aqui com a Fátima, e agora ela vai nos dar algumas dicas aí de como é que nós temos que nos comportar, ou treinar até em casa. Esperemos que a gente possa fazer isso até no dia a dia, né, que é o ideal. Deixa eu mostrar aqui, a Fátima está a postos, vai nos mostrar quais são as dicas para nós nos levantarmos do chão. Vamos nos relembrar quando nós éramos crianças e engatinhávamos, pessoal. Vamos lá. Deixa eu ver se fica melhor aqui. Ó. Ou se eu botar o computador no chão. Não, tá bom assim. Tá bom. Tá, então tu imagina assim, que eu preciso ir para o chão, né? Como é que eu vou chegar até o chão? Normalmente, se é uma pessoa muito idosa, ela vai buscar uma cadeira para ir se mover, né? Então, a gente pede para que ela primeiro dobre os joelhos, né? E vá em busca do chão, né? Vai em busca. Se eu precisar usar uma cadeira, eu vou usar, pelo menos na primeira vez. Mas depois que ela conseguiu chegar no chão, chegou aqui no chão, a maior dificuldade é sair daqui, né? Se ela estiver deitada, a gente vai começar a trabalhar os rolamentos para que ela empurre o chão com as mãos e ela consiga sair, ó, dentro de um rolamento. Rola para um lado, a gente vai ensinando esses rolamentos e ela vai empurrando o chão e vai voltando. Ó. Isso que qualquer idoso consegue fazer. Quando ele consegue chegar nesse nível, e aí ele chegou aqui. Então, eu pergunto, como é que tu vai sair do chão estando nessa posição? Aí eu mostro, coloco uma mão aqui e a outra aqui. Aí ele já vai estar numa posição aqui, que todos eles conseguem fazer essa posição. Saiu daqui, daí tem várias formas da gente ensinar eles a sair. Eles podem rolar de novo para qualquer um dos lados, ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. Se eu sair do lado esquerdo, eu começo, trago, né, esse braço direito e aproximo e vou ficar na posição de gatinho. E aí, tiro um pouquinho meu joelho e vou subindo aqui, ó, até com que eu consiga chegar de novo
em pé. Então, assim, tem essa forma de eles chegarem até a posição bípede, mas a gente vai mostrando todo o processo. E muitas vezes, quando eles já têm mais autonomia, a gente consegue fazer isso, trazer ele aqui, trazer o pé no chão, né, à frente, e essa perna que está lá atrás, ela apoia e cria uma propulsão, que não é isso aqui, ó, né, que normalmente eles fazem isso aqui, ó, vão para frente, mas sim para cima. Então a gente ensina que essa perna tem que ser levada para cima, é sair daqui, joga para cima, e não joga para frente, e sim para cima. Então, claro, é um processo que a gente vai ensinando para que eles consigam sair e todos conseguem fazer, independentemente da idade. É só uma questão da gente ter paciência e ver qual é a dificuldade de cada um, né? Mas tem um processo que a gente usa o neurodesenvolvimento, que é a criança, e eles conseguem ter fica mais lúdico, digamos assim, né? Rolar, quanto tempo não rola, né? E não consegue empurrar o chão, né? Para que ele possa realmente produzir e transmitir força. Outra coisa que é importante, que eu já estou aqui, eu já vou mostrar, é a gente ter a mobilidade. A primeira coisa assim que todo mundo sabe fazer é fazer esse movimento do quadril. Então, o fêmur aqui, ó, ele vai produzir um movimento interno que a gente precisa no nosso dia a dia. Então, fazendo esse movimento bem simples, esse movimento que é tipo um bambolê, né? Que a gente imagina que estava fazendo um bambolê para um lado, depois para o outro, depois joga os braços para um lado, para o outro, pode ir trazendo os pés, ó, traz um pé aqui, aqui, e aí, ó, vai subindo, volta, vai em direção ao chão, se não consegue chegar próximo do chão, vai até onde consegue e vai movimentando, né? Trazendo o movimento para o corpo, traz para cima, vai usando a tridimensionalidade, todos os movimentos onde a gente pode gerar movimento, seja não pensar só para frente ou só para trás, mas para todos os movimentos, para todos os lados. E aí, saltitar, não precisa impacto, né? Só a movimentação dos pés mesmo. Isso já vai ajudar bastante a região dos tendões. O movimento saltinho aqui. Isso já vai ajudar. Outra coisa importante, caminhar nos tornozelos, nos calcanhares, né? Para que os tornozelos aumente esse movimento de dorsiflexão, de poder levantar o pé. Todos os dias caminhar um pouco nessa posição já vai ajudar a fortalecer os extensores dos dedos e essa área aqui da frente da perna, né? Que são o tibial anterior, principalmente. Então, e vai evitar a marchinha do idoso, né? Que é essa marchinha mais lenta, mais arrastada. E sempre pensar na mobilidade. E essa mobilidade é que vai levar, vou levar o computador para lá, vai nos levar a ter uma qualidade, né, de movimento melhor. Se a gente tem mobilidade, a gente começa a gerar mais competência na transmissão de força, porque força é merecimento. Primeiro, a gente tem que ter maleabilidade, a gente tem que ter mobilidade, né? E estabilidade e força é merecimento. Não adianta querer ter força sem ter mobilidade e sem ter estabilidade. Porque se tu chega lá na academia, tá todo duro e já começa a fazer exercício e ganhar força, tu vai aumentar, tu vai dar comida, né? Vai dar alimento para um padrão disfuncional, um padrão que não tem, vai ficar mais rígido ainda, porque tu está produzindo mais rigidez. Então, primeiro, ter uma boa mobilidade, ter um tecido que desliza bem,
para depois vai gerar, ter uma competência para tu gerar força. Então, eu sempre digo, força não pode ser estar em primeiro lugar. Primeiro, mobilidade, estabilidade e força. E ela vem como Fantástico. consequência. Fantástico, Fátima. Eu contei aí 10 ou 12 exercícios que nos ensinaste em coisa de 2 minutos. Foi muito bom. A Iarinha tinha solicitado aqui, ó, diz alguns exercícios para a gente fazer para envelhecer melhor. Eu achei que era para ela. Na verdade, olha aqui, ó. Maravilha, vou ensinar minha mãezinha com 79 anos. Perfeito, né? Muito Amor. bom. Deixa eu te perguntar uma coisa que me veio à mente. Esse pessoal com mais idade também gosta de música. Dá para fazer isso ao ritmo de alguma música? Dá para fazer com um tango, por exemplo, uma valsa, uma música funk, uma MPB? O que tu aconselhas aí? Ou é melhor não Sim. fazer com música? Não, não. A música é maravilhoso, né? E é maravilhoso tu poder ter a música, que é uma super experiência, né? Para sensorial, digamos assim. Se tu tem a música, é uma música que tu gosta, que tem memórias afetivas, que te lembra coisas boas, aliada tudo isso ao movimento, a experiência vai ser melhor Isso que eu ainda, pensei. vai Isso que eu fluir, pensei. né? E vai melhorar até, vai ter uma ativação do nervo vago, vai Ah, ter. não, eu lembrei, minha mãe, por exemplo, foi há 92 anos, praticamente, ela ouvia tango todos os dias, né? Sim, E ela maravilhoso. fazer esses exercícios com o tango seria o céu na terra para ela. Sim, eu tenho pacientes que eles dizem, eu adoro Frank Sinatra. Aí eu coloco Frank Uhum. Sinatra, deixo rolar o Frank Sinatra e a gente está fazendo exercício. Outros gostam de música clássica. Botamos o Mozart, né? Eu adoro, eu também gosto do Mozart. Aí a gente coloca, outro gosta do Pavarotti, e a gente coloca, depois eles falam assim, eu adorei a aula, porque tem duas coisas que, né, são duas coisas que são maravilhosas. O movimento aliado a música, seja a dança, o que for, o que a pessoa gostar, né? E então, assim, se puder, eu nem sei não colocar música, né? Só que eu acho que a música não pode estar atrapalhando, no caso, quando eu estou dando aula, né? Mas se a pessoa está fazendo sozinha, deixa fluir o movimento, né? Eu estou ali ensinando, né? Mas, assim, o ensinar também é uma forma de ver o quanto que a pessoa tem para me dar também. O movimento que não existe um movimento errado, tá? Como ela sabe se movimentar, a partir do que ela sabe, eu vou, né, vou melhorando, eu vou lapidando isso até que eu consiga um movimento de melhor qualidade. Mas não está errado. Não, não está errado, está tudo certo. Eu só vou melhorar a capacidade funcional dela. Então a gente nunca não existe postura errada. Existe aquela postura que tu tens, mas que a partir dali a gente pode melhorar, né, a funcionalidade de cada um. E eu imagino, né, Fátima, que a gente poderia deixar como mensagem aqui para o povo, que não apenas os que estão nos assistindo agora, mas também os que vão nos assistir, porque as lives ficam gravadas, como sabes, e que quando se notar alguma dificuldade, algo não está indo certinho, o pessoal vai repetir esse vídeo 3, 4 vezes, vai tentar fazer, e algum desses movimentos não anda, né? É o momento de procurar a Fátima ou outros profissionais que trabalhem dessa forma, que são mais o que, Fátima? São os fisioterapeutas ou os educadores físicos? Não, eu tenho as duas formações, né? Por isso que eu olho Eu muito sei. para a disfunção e para o movimento. Não consigo olhar só para a disfunção sem olhar o movimento, até porque o grande gerente da reabilitação é o movimento. Ele que vai mudar realmente o teu padrão. Existem excelentes profissionais da educação física, como excelentes fisioterapeutas. Se puder ter os dois ao mesmo tempo, assim, um profissional que tenha as duas formações, com certeza seria o ideal. Mas o profissional ele tem que estar atualizado. Não adianta ser um fisioterapeuta, só porque ele é fisioterapeuta não quer dizer que ele seja bom. Ele tem que estar atualizado, tem que estar sempre, né, se instruindo com o que está acontecendo no mundo do fitness, da saúde. Eu mesmo agora, dia 17, vou para o Atlético Paranaense fazer a área do recovery lá no campo de 17 até 20, que é o maior summit de performance
que nós temos no Brasil. Então, reúne os melhores profissionais e tudo de melhor, assim, o que está acontecendo melhor no mundo em termos de movimento e de recuperação e de reabilitação vai acontecer nesse summit. Então, a gente está sempre vendo onde esses profissionais estão indo. Não adianta tu ser formado ou em fisioterapia ou educação física se tu não te recicla, né? Então, isso é o mais importante, ver se esse profissional ele tem esse olhar para esse todo, né? Ou se ele é daqueles que trata só a cervical separado, só o punho, ou ele vê só um cotovelo, mas tem que ter esse conhecimento da tridimensionalidade do corpo. O corpo é complexo, ele não é linear, e a gente precisa entender que tudo afeta tudo. Não só os músculos, as fáscias, mas o sono, o que come, como vive, como é que é a sua parte social, tudo isso afeta o nosso nível de felicidade e, com certeza, a nossa saúde, né? Tivemos hoje uma brilhante aula de 3 Fs. Fantástica, Fátima, sobre fáscias. Maravilha, Fátima. Excelente. Eu gostaria de chegar a esse nível aqui, ó, de mobilidade. É só a Fátima que consegue, provavelmente. Mas ela passa para os alunos dela. Dá para chegar pelo menos perto disso aí, né? Eu adorei essa foto aí, Fátima, além de muito bem retratando o teu trabalho, mostra que estás muito em forma e que podes transmitir tudo isso com galhardia aos teus clientes, com certeza. Eu gostaria de te convidar para deixar o microfone aqui aberto, para te despedires, agradecer demais a tua presença e também, claro, os nossos ouvintes aqui, assinantes do canal, membros do canal que estiveram conosco hoje e outros que vão estar nos assistindo nessa live que foi fenomenal sobre como prevenir o envelhecimento através de melhor deslizamento das fáscias. Quem não nos assistiu, Fátima, vai achar isso aí, não sei o que é, mas a Fátima explicou muito bem, ficou muito claro, inclusive com exercícios práticos. Excelente, Fátima. Muito obrigado. Microfone aberto para a tua despedida. Então, obrigada, né? Obrigada por eu poder ter essa oportunidade de poder conversar contigo mais uma vez, né? E estou à disposição, né? Quem quiser também pode me perguntar por aqui ou no meu Instagram, que aqui eu não sei se eu tenho se eu consigo ver, ou lá no meu Instagram também tem mais exercícios que vocês podem praticar, e, enfim, e qualquer coisa estou à disposição. Obrigada. Excelente, excelente. Nós temos a outra live, é claro, temos que lembrar, né? Porque a Fátima nos deu também uma aula maravilhosa sobre pontos gatilho, sobre problemas musculares, problemas faciais, sistema facial, exemplos do que é a fáscia, bem mais meticuloso, inclusive, do que nós vimos hoje. Até porque Sim, nós não até dá para queríamos juntar as duas repetir. coisas, né? Porque tu Exato, entendendo exato. lá, tu vai entender melhor ainda sobre o que nós falamos hoje. Porque daí vai ficar Isso, isso. perfeito. Perfeito. Foi fenomenal, Fátima. Muito obrigado. Mais um F aí. Ó. Os Fs bons. Um grande abraço, boa noite. Aguarde um pouquinho em off aí, Fátima. Nós vamos conversar mais um pouquinho. Pessoal, Obrigada. boa noite, tudo de bom. Um ótimo final de semana. Até segunda-feira com nova live aqui no canal, como sempre. Grande prazer estar com vocês e poder trazer essas informações preciosas a todo o público aí do Brasil. Um abraço desde San Diego, aqui no sul da Califórnia, e uma boa noite a todos. Obrigado.